Dockerfile é um arquivo de texto no qual você escreve instruções que vão ser executadas pelo Docker para, por exemplo, instalar e configurar uma aplicação, dando origem a uma imagem. Posteriormente, você pode utilizar essa imagem para criar um ou mais containers que já vão ter a aplicação instalada e configurada, estando pronta para o uso. Nesse vídeo, a gente vai entender o que é o Dockerfile e como funciona o processo de criação de imagens Docker. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. A primeira coisa que a gente tem que conhecer é a sintaxe do Dockerfile. Basicamente, temos três informações diferentes nele: os comentários, as instruções e os parâmetros das instruções. Um comentário é iniciado com o sinal de sustenido, o famoso jogo da velha, seguido por um espaço ou já do texto do comentário que você quer adicionar, tanto faz. Assim como na programação, os comentários são muito úteis e tornam mais clara a compreensão de certas partes mais complicadas do nosso código. E sim, o Dockerfile é um arquivo de código, assim como os códigos das aplicações que a gente programa, e portanto podem, e eu até diria devem ser armazenados em repositórios de código-fonte como o Git. O segundo elemento presente no nosso Dockerfile são as instruções. O Docker contém um conjunto de instruções que ele sabe executar, que podem ser utilizadas, por exemplo, para executar um comando como a instalação de uma biblioteca, definir qual usuário do sistema operacional será utilizado ou mesmo copiar um arquivo da nossa máquina para a imagem. Porém, não basta a instrução. Devemos informar também o terceiro elemento do Dockerfile, que são os parâmetros da instrução. Para ficar mais claro, temos, por exemplo, a instrução copy, que informa ao Docker que ele deve realizar a cópia de um arquivo ou diretório. Nesse caso, os parâmetros que devemos passar são a localização desse arquivo ou diretório na nossa máquina e a localização onde ele será copiado dentro da imagem. Com isso, para copiarmos o arquivo file.txt que está no nosso diretório de contexto, parênteses, daqui a pouco eu te explico o que é esse diretório de contexto, no diretório tmp da imagem teríamos que escrever o seguinte no nosso Dockerfile: copy espaço file.txt espaço barra tmp, sendo que copy é a instrução, file.txt é o primeiro parâmetro dessa instrução, ou seja, a localização do arquivo da nossa máquina que vamos copiar, e barra tmp é o segundo parâmetro, ou seja, o diretório na imagem onde o arquivo será copiado. Agora que já entendemos a sintaxe do Dockerfile, vamos entender como funciona o processo de geração de uma imagem. Para isso, vamos pensar num exemplo clássico e básico, no qual a gente quer disponibilizar uma aplicação X, cujo código está na nossa máquina por meio de containers. Nesse caso, vamos precisar criar uma imagem contendo a aplicação que queremos disponibilizar e todas as suas dependências, como por exemplo bibliotecas do sistema operacional. Portanto, teremos ao menos 4 instruções no nosso Dockerfile. A primeira é a instalação das bibliotecas que a nossa aplicação vai utilizar. A segunda instrução é a cópia do código-fonte da nossa aplicação para dentro da imagem. A terceira é a construção da aplicação. E a quarta é a definição do comando que vai inicializar nossa aplicação. Nosso Dockerfile seria aproximadamente como esse da imagem. Parênteses. Estou omitindo alguns passos para simplificar o entendimento. Com o Dockerfile pronto, executamos o comando docker build para construir nossa imagem, especificando o diretório de contexto. O diretório de contexto é importante, pois é a única parte da nossa máquina que o Docker terá acesso enquanto estiver construindo a imagem. No caso, se estivermos dentro do diretório com o código-fonte da aplicação, podemos executar o comando docker build com o diretório de contexto sendo o ponto. Desse modo, o Docker entende que o diretório atual será seu diretório de contexto e, portanto, o Docker terá acesso para copiar o código da nossa aplicação. Temos que passar também um parâmetro para o comando docker build para informar o nome da nossa imagem. Vamos usar esse nome depois para conseguir rodar containers a partir dessa imagem. Para informar o nome, a gente tem que colocar "-t", espaço e o nome da nossa imagem. Nesse caso, vou colocar o nome da imagem como sendo primeira-imagem, tudo bem? Se você chegou até aqui, comenta se você já sabia o que era diretório de contexto, se já conhecia a sintaxe do Dockerfile e se já tinha criado alguma imagem. E aproveita e deixa um like, tenho certeza que você esqueceu. Mas continuando, o comando docker build executará cada uma das instruções
e para cada uma delas criará uma nova camada. Esse detalhe é muito importante. Podemos pensar que a imagem Docker é semelhante a uma cebola como essa da imagem. A primeira instrução da imagem é análoga à camada mais interna da cebola. As demais vão sendo, entre aspas, depositadas em cima dela. Essa divisão em camadas do Docker é bem interessante e permite otimizar o processo de criação da imagem. Na primeira vez que a gente executa o Docker Build, ele executa efetivamente cada uma das instruções gerando as camadas. Porém, nas próximas vezes, o Docker consegue verificar se houve alguma alteração que justifique uma nova execução de uma determinada instrução. Se não houver, ele simplesmente aproveita e usa um cache da camada gerada a partir da instrução nas execuções anteriores, evitando assim executá-la novamente e tornando a construção da imagem bem mais rápida. Por exemplo, vamos supor que alteramos algum arquivo do código-fonte da nossa aplicação. Ele vai perceber que terá que executar novamente o comando build da aplicação e, consequentemente, das camadas posteriores, porém não terá que executar novamente a instalação das bibliotecas, poupando um tempo que pode ser considerável de acordo com as camadas que não terão que ser reconstruídas. É importante dizer que para cada camada da imagem, o Docker atribui um identificador chamado digest, que é um código hash SHA-256. A gente consegue ver o código de cada camada com o comando docker inspect, desse jeito que eu estou mostrando aí na tela. Porém, esse comando tem uma saída pouco legível. Podemos melhorar a visualização usando o comando jq desse modo que eu apresento aí. Bem melhor agora, né? Construída a nossa imagem, é preciso entender que o Docker armazena ela na nossa própria máquina. Se quisermos disponibilizar essa imagem em algum registry, ou seja, em algum repositório de imagens Docker, como por exemplo o Docker Hub, precisamos usar o comando docker push. Eu vou falar disso em outro vídeo, mas basicamente o Docker vai pegar a imagem que está local aí na sua máquina e enviar uma cópia dela para o registry. Assim como o Docker faz para cada camada, ele também atribui um ID à imagem gerada, que pode ser visto com o comando docker inspect, igual eu estou mostrando aí na tela para vocês. Observem que a gente passa o nome da imagem que a gente quer ver o ID, no caso, primeira traço imagem. E estou especificando que eu quero pegar somente o ID das informações do inspect. Agora, podemos rodar nossa imagem com o comando docker run, informando o nome da imagem. O Docker vai criar um container a partir da imagem e colocá-lo em execução. É importante dizer que as imagens devem ter um comando principal, o qual será executado quando o container for inicializado. Normalmente esse comando é o responsável por inicializar a aplicação que instalamos no container, mas ele pode ser também um script para, por exemplo, realizar alguma configuração da aplicação, criar algum diretório, etc. E depois executa a aplicação. É importante dizer que esse comando principal tem que ficar ativo durante toda a vida do container, ou seja, enquanto a minha aplicação estiver rodando, o container vai estar vivo. Se por um acaso algo acontecer que interrompa a execução da minha aplicação, o container vai ser finalizado pelo Docker. Então, para resumir esse vídeo, primeiro eu mostrei para vocês como a gente cria o nosso Dockerfile, né? Falei um pouco sobre a sintaxe dele. Não entrei tanto em detalhes quanto as instruções, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Mas quando a gente cria o nosso Dockerfile, né? Obviamente a gente vai ter o Dockerfile gerado. Depois a gente vai construir a imagem usando esse Dockerfile. Vai ser gerada para a gente uma imagem Docker local, que vai estar na nossa máquina apenas. E a partir desse momento a gente pode decidir se a gente quer rodar um container usando, por exemplo, o comando docker run, e aí o container vai entrar em execução, ou a gente pode publicar a nossa imagem com o comando docker push, e aí a gente vai ter uma imagem Docker remota, né, que vai estar armazenada num registry externo, como por exemplo o Docker Hub. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like, comenta e compartilha nas suas redes sociais para chegar esse conteúdo ao máximo de pessoas possível, pessoal. Então até a próxima!